Todos desejamos que o mundo seja bom, para que as pessoas vivam em paz, hajam com amor e justiça, mas tem um problema. Algo força a nós humanos a constantemente causar estragos e destruição. Nós chamamos isso de mal. E do ponto de vista bíblico, o mal destrói as coisas de pelo menos duas formas. Tem um efeito direto de nossa maldade, como quando alguém rouba de outra pessoa, ele cria uma injustiça. Então, ele deve algo para acertar as coisas. Mas tem outro efeito indireto do mal, pois com isso, o ambiente de relacionamentos também foi destruído, criando uma quebra de confiança. Há também danos emocionais, vandalismo, e isso precisa ser acertado. Muitas pessoas falam, Deus é bom, Ele deve ser o responsável por se livrar de todo o mal do mundo. Mas sejamos honestos, o mal que vemos em todo lugar é o mesmo mal que está dentro de mim. Todos nós contribuímos e continuamos a agir assim. O que nos deixa em um dilema. Se Deus se livrar de tudo que é mal, Ele também terá que se livrar de nós. E essa é a parte extraordinária na história da Bíblia. Deus é tão bom que Ele não apenas vai se livrar de tudo que é mal, como Ele vai fazer isso sem destruir a humanidade. Então, como Ele irá fazer isso? Bem, anteriormente na história da Bíblia, fomos apresentados a essa prática de sacrifício animal que eu sei que parece um pouco estranha para nós, mas para os israelitas era um símbolo muito importante da justiça e da graça de Deus. Lembre-se que eu contribuo para o mal, logo eu precisaria ser eliminado. Mas Deus está permitindo que a vida desse animal seja a substituta. Ele está morrendo simbolicamente no meu lugar. A palavra bíblica para isso é expiação, que significa pagar pela morte de alguém. Mas existe uma segunda parte desse ritual que lembra que o mal também causa corrupção nos relacionamentos. E na Bíblia, essa ideia é descrita como corromper ou poluir a terra, a tornando um lugar sujo. Então, o sacerdote deveria lavar simbolicamente a corrupção, espalhando o sangue do animal em diferentes partes do templo. O sangue do animal está lavando as coisas? Lembre-se que é um símbolo que nós não estamos acostumados. O sangue representa vida, e o espalhar desse sangue é a representação de como Deus está limpando as consequências indiretas do mal nessa comunidade. Na Bíblia, esse processo é chamado de purificação. Agora, o templo se torna um espaço limpo, onde Deus e o seu povo podem viver juntos em paz. Esse ritual então acerta as coisas entre Israel e Deus? Mais do que isso, os israelitas experimentam a graça e o amor de Deus através desses símbolos. E por serem perdoados completamente, deveriam se tornar o povo do amor e o povo da graça. Seria o ideal, mas não estava acontecendo. O profeta Isaías, por exemplo, fala muito a respeito disso. Ele começa seu livro dizendo que o sacrifício contínuo dos israelitas se tornou sem significado algum, porque eles estavam permitindo grande mal no seu meio, ignorando o pobre e o oprimido. Até os reis de Israel estavam distorcendo a justiça, mas Isaías olhou para um dia quando um novo rei da linhagem de Davi viria e lidaria com o mal, mas de um modo surpreendente. O rei se tornaria um servo que não apenas serviria, mas também sofreria e morreria pelo mal cometido pelo seu próprio povo, e sua vida seria oferecida como sacrifício. Essa é a promessa que Jesus acreditou estar cumprindo. Ele é o rei de Israel, sofrendo e morrendo na cruz. O próprio Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que ele veio para servir e dar sua vida como pagamento. A palavra pagamento se refere ao sacrifício de expiação. Por todo o Novo Testamento, nós ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício expiatório por nós. Isso cobriu a dívida que os humanos deviam a Deus por causa de todo o mal e destruição deste mundo.
Mas os autores do Novo Testamento também falam sobre a morte de Jesus prover purificação. Ouvimos sobre o sangue de Jesus como um símbolo de sua vida, que tem a capacidade de lavar a corrupção que o mal causou dentro e ao nosso redor, para que agora vivamos em paz com Deus. Esse é o significado da morte de Jesus. Mas ainda tem mais. O Novo Testamento faz a poderosa afirmação de que a morte de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o sacrifício que quebrou o poder da morte e do mal, o que significa que ele vive para oferecer sua vida para qualquer que aceite isso. Ele é o sacrifício perfeito para o qual todos os sacrifícios anteriores apontavam. Por causa de Jesus, os cristãos primitivos pararam de participar do ritual de sacrifício. Mas eles receberam novos rituais. São 2 os que Jesus ensinou seus seguidores a fazer. O primeiro é chamado de batismo. Assim como Jesus morreu, entrar na água se torna uma conexão pessoal tão forte com a sua morte, e ao sair da água, metaforicamente, é o reviver com Jesus. Batismo é o ritual sagrado que une nossa história à morte e ressurreição de Jesus. O segundo ritual é chamado de Ceia do Senhor, que é a reconstituição da última refeição de Jesus com seus discípulos. Usa-se pão e vinho para retratar sua morte como sacrifício. Agora, os seguidores de Jesus recebem pão e vinho regularmente para lembrar e participar do poder da morte de Jesus e de sua vida. Esses rituais nos lembram do amor de Deus e nos encorajam a viver uma vida de amor e graça. Mas eles fazem muito mais do que isso. Eles nos conectam a uma nova fonte de vida. O mesmo poder que trouxe Jesus de volta dos mortos é o mesmo poder que pode lidar com o mal nas nossas vidas e nos transformar em pessoas que conduzem a vida em amor e graça.